Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a linda palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso alimento espiritual. Vamos agora iniciar com um louvor e adoração ao Senhor. E você pode, juntamente com sua família, reunidos, adorar o nome do Senhor. Cantemos juntos. Solta aí, meu irmão, a música de adoração. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre
nosso Deus, porque Ele é soberano, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Muito bem, nós estamos dando continuidade aos estudos da carta de Paulo, né? E hoje vamos estar estudando o livro de Colossenses. Nós temos como tema hoje, coloca aí no telão, por favor, os combates no ministério cristão. E nós vamos estar estudando os livros, o Colossenses capítulo 1 e 2. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Colossenses e vamos acompanhar essa lição maravilhosa. Antes, vamos aqui, quais seriam os nossos objetivos para hoje, para a gente acompanhar, né? Nós precisamos saber, compreender que o ministério cristão é um combate. E com esta compreensão, nós vamos buscar ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados, irmãos, que atuam lado a lado. E buscando reconhecimento, essa compreensão, vamos valorizar toda a liderança que trabalham tanto abaixo de você, como se você ajuda alguém na liderança na sua igreja, no seu ministério. Esse é o nosso objetivo, essa compreensão de que o ministério cristão é um combate, reconhecer melhor os liderados e aqueles irmãos que atuam no seu lado e valorizar aqueles que trabalham sob a sua liderança. Esse é o nosso objetivo nesta aula de hoje, observando o livro de Colossenses. Vamos lá? Abram sua Bíblia aí no texto áudio de hoje, lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1, que está aí na tela para os irmãos acompanharem, todos juntos. Eu queria até que os irmãos lessem juntos comigo em alta voz, mesmo aí no seu lar, ou sozinho, ou em família, leiam todos juntos. Vamos lá. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Colossenses 2:1. Amém? Vamos orar ao Senhor, suplicando a sua graça neste momento, para que o Espírito Santo esteja nos abençoando na leitura de sua palavra. Vamos lá. Ó Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Estamos aqui reunidos diante da tua palavra. Ó Deus, pelo teu Espírito Santo, suplicamos que o Senhor venha a nos ensinar, fale aos nossos corações neste momento, que possamos aprender a tua palavra e assim possamos aplicar em nosso dia a dia, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Falar em ministério cristão suscita ideias diferentes nas pessoas. Eu vou fazer algumas perguntas. O que é que você pensa sobre ministério? Por exemplo, a gente pensa em um homem que prega, no missionário, alguém que tem uma congregação, né? Aí o fulano, pastor fulano e tal, tem o seu ministério. Ou pensamos naqueles que levam as boas novas às pessoas nos lares, né? Os plantadores de igreja, né? Qual desses aqui é o ministério correto? O que é que os irmãos acham? Na realidade, cada uma dessas ideias representa um ministério cristão, mas nenhum delas em si, ou juntas, ou separadas, essas ideias têm um sentido pleno. De fato, se nós considerarmos o ministério cristão como limitado apenas a essas atividades, então teríamos um conceito incompleto e imperfeito do que envolve isso, né? Se nós formos estudar bem direitinho a palavra ministério, ministrar, lá do grego, que é diácono, que literalmente significa servir, o ministério basicamente é serviço cristão.
Se guardarmos isso em mente, podemos perfeitamente compreender o significado de ministério, de ser um ministro de Jesus Cristo, né? E nesse contexto, meus irmãos, a nossa vida é uma batalha constante. É uma luta grande, uma luta ferrenha. A nossa vida, por natureza mesmo, desde que nascemos, já se impõe essa luta. Eu falo naturalmente, né? E nesse texto, Paulo revela em vários momentos a sua compreensão que estava no combate. Inclusive, ele disse: eu combati o bom combate. Paulo tinha essa compreensão perfeita. E aí, a nossa lição de hoje é que nós também tenhamos essa mesma compreensão. Paulo diz que o crente que não quer combater, isto é, aquele crente que não combate, é um crente que não tem ministério. E aí ele torna-se prisioneiro da artimanha do inimigo. E eu tenho certeza que ninguém quer isso. Este combate, meu irmão, envolve esforço e empenho. Nós temos muitos desafios e precisamos transformar cada desafio em oportunidade, porque estamos em luta. E a nossa luta, como Jesus falou, não é contra a carne e nem contra a sangue, né? Nós lutamos e também nós lutamos contra nós mesmos. E lutar contra a gente mesmo talvez seja um dos grandes ou um dos maiores desafios que nós temos. Nós mesmos criamos barreiras e até correntes fortes que se tornam fortalezas para nos dar segurança ao nosso egocentrismo. Isso é muito ruim. Então nós precisamos desenvolver um ministério cristocêntrico. Jesus é o centro de tudo. Vamos iniciar com esses pensamentos aqui. Ministério cristão. Em qual deles você participa? Em qual deles você está ministrando? E aí, coloque na tela, meu irmão. Cite, pense numa dificuldade para a realização do seu ministério. Pense aí, vá pensando. E eu tenho certeza que você já pensou em várias, né? Agora, pense nas pessoas que você lidera. E aí, qual foi a última vez que você fez um elogio pessoal a um liderado seu? Pense nisso. Muito bem, vamos agora adentrar no ensino da palavra. Abra aí em Colossenses capítulo 1, versículo 7. E vamos enfocar aqui a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham. A luta de apreciar e reconhecer os que trabalham. Lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 7, acompanhem comigo. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí. Paulo fala assim: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco. A nossa luta no ministério cristão envolve algo muito importante e necessário. Nós precisamos lutar contra nós mesmos para que não haja esquecimentos, desprezos ou até mesmo a má intenção em prestigiar e reconhecer aqueles que trabalham entre nós. É muito feio, é vergonhoso quando não se reconhece o trabalho de seus auxiliares, seus amigos e companheiros. Isso é uma dificuldade que nós, como pessoas, temos. E por isso que é uma luta, né? Luta contra nós mesmos. Ministérios se sentem ameaçados por outros. Tem líderes que se sentem melindrados, infelizes ou ameaçados quando percebem ou que veem outros tendo a oportunidade de liderança
Existem aqueles que preferem exaltar ou realçar o que fazem ou o que já fizeram. Alguns chegam a dizer: no meu tempo era diferente. No meu tempo fazia isso, aquilo, outro. Quando Paulo desenvolvia as ações de graça, que lembrava os outros, ouvia falar da fé dos outros, isso era motivo de gratidão, de elogio. É o caso aqui. Epáfras foi um ajudante, cooperador de Paulo. E aí Paulo aqui faz um destaque muito importante para ele, né? Na verdade, Paulo fazia todo o trabalho e Epáfras, né? Seu ajudante, seu servo, conservo. Mas aqui Paulo faz questão de destacá-lo, né? Paulo aqui dá esse belo exemplo. Paulo desenvolvia ações de graças, né, quando se lembrava dos outros crentes. Isso era motivo de elogio, motivo de gratidão. Os crentes lá em Colossos tinham aprendido o desenvolvimento da fé e da esperança que ardia em seus corações. E Paulo reconhece e menciona o trabalho desse amigo seu, o companheiro, o Epáfras, né? Nesse reconhecimento é importante salientar o que Paulo escreveu: ministro de Cristo. Observe que Epáfras era um auxiliar de Paulo, mas ele não fala como o destaque: Epáfras, meu servo. Não, embora fosse. Epáfras é ministro de Cristo. Não era o seu ministro, não era o seu servo, não era o seu auxiliar, mas era ministro de Jesus. E Paulo reconhece também o amor que Epáfras tinha por ele declarado, né? Nós precisamos, meus irmãos, lutar contra essa ganância, essa arrogância, essa autossuficiência de achar que a obra é feita e realizada por nós. Nós somos os mais importantes. Se eu sair, a obra para. Se eu sair, o negócio não funciona. Aliás, só funciona se eu estiver no meio. Essa é uma luta assim tremenda, principalmente na obra do Senhor. Na verdade, Deus coloca cada um de nós nessa posição, né? Ele mesmo diz: ó, eu coloco uns para ser pastor, um para ser mestre, outro para ser isso, outro aquilo. Mas isso é para o aperfeiçoamento da igreja. Nós todos precisamos exercer, cada um de nós, o seu próprio ministério e lutar contra nós mesmos para evitar que nós nos tornemos egoístas nos nossos ministérios, particularmente. Nós precisamos ser fiéis em Cristo. Amém? Estão entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Essa luta que nós temos, essa luta mais importante, assim, crucial, é lutar contra nós mesmos para evitar que nos tornemos autossuficientes. Quando Paulo pediu que o Senhor retirasse dele aquele espinho, que ninguém sabe o que é, né? A palavra do Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto é, nós precisamos ser humildes. Amém? Eu vou aqui agora fazer um exercício, né? Vamos pensar, vamos reconhecer os valores daqueles que trabalham conosco. Pense aí, se possível, escreva, né? Ou cite o nome de um líder, se você está na escala abaixo, ou de um liderado, aquele que você coordena. Pense 1, 2, 3, 4 pessoas e vá aqui agora destacando as suas qualidades, né? Vá pensando o nome e vá pensando nas qualidades, o que tem feito. E nós que terminar essa aula, sabe o que vai fazer?
você vai pagar ou ligar, ou vai mandar uma mensagem de gratidão, de apoio, de reconhecimento ao trabalho que tem sido feito. Faça isso, amém? Esse é um exercício muito importante, é conexão, colocando em prática essa atividade, beleza? Vamos prosseguir? Amém. A próxima luta que nós temos é a luta para saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não em torno de si mesmos. Vá lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 10 e vamos ler juntos. Encontrou? Colossenses 1:10 está assim escrito: e isto para vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós não conquistamos pessoas para nós mesmos. O trabalho do líder do ministério cristão não é agregar pessoas e seguidores para si mesmo. O nosso trabalho deve ser de tal maneira que os crentes possam viver e servir a Jesus Cristo. Jesus é o centro. Nessa tendência moderna, onde tem Twitter, onde tem Facebook, onde tem YouTube, onde as igrejas, onde as pessoas são valorizadas pelo número de seguidores, né? Quantos seguidores nós temos no Twitter? Quantos inscritos nós temos no nosso canal YouTube? Quantos associados temos no Facebook da nossa igreja? Não estou dizendo que isso não é importante, mas eu estou dizendo que esse não é o nosso foco. Precisamos desenvolver ministério cristão cristocêntrico. Porque quando o foco não é Jesus, nós caímos no primeiro ponto que nós acabamos de falar. Nós nos tornamos autossuficientes. E isso é o motivo de muitos ministérios ter caído. Jesus precisa ser o centro, meus irmãos. Repita aí. Jesus precisa ser o centro. Se o nosso ministério não for para que os crentes estejam todos os dias agradando ao Senhor em tudo e vivendo de uma forma digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor, o nosso trabalho, o nosso ministério terá falhado, e muito. O trabalho cristão, meus irmãos, precisa ser feito em torno de Jesus. E nós vivemos em tempos difíceis, quando achamos que o ministério, como eu falei, gira em torno de nós mesmos, né? Nós criamos crentes, irmãos, né? Nós somos os líderes, criamos irmãos, satélites, isto é, nós somos o sol, e cada irmão brilha em função do nosso. Nós chamamos a lua, né? A lua, ontem, a lua estava maravilhosa, brilhando, mas a lua em si não tem luz. Quem tem luz é o sol, né? É perigoso ter um relacionamento discipulador que não dá autonomia aos crentes. Quem sabe sou eu, e sou eu que estou no ponto, sou eu que resolvo tudo. Não pode ser assim. Essa luta, precisamos incentivar cada um dos que estão abaixo de nós, da liderança, para que eles se tornem autônomos espiritualmente, que cresçam e se fortaleçam. Amém? Essa é uma lição maravilhosa. Pense no seu ministério. Em quem ele está girando? Quem é a pessoa mais importante do seu ministério?
O líder ou Jesus? Lembre-se que todas as nossas tarefas e atividades devem ser para o crescimento da igreja e para a glória de Deus. Amém? Estão entendendo? Graças a Deus até agora. Vamos a outro ponto importante. A luta de viver a proeminência de Jesus e não a nossa liderança. Abra aí em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Que lições maravilhosas eu tenho aprendido nesses textos. E eu espero também que os irmãos também aprendam com isso. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Leamos. É um versículo muito, muito poderoso. Gosto demais. Inclusive eu posso aqui até sugerir que os irmãos marquem aí na sua Bíblia. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que estão no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O versículo maravilhoso. Como seria importante se todos nós colocássemos isso na nossa mente, assim, com bem destaque. A nossa luta é pela proeminência de Jesus. Eu lembro-me do ministério de João Batista, quando ele falou assim: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista apontava para Jesus e jamais ofuscou a luz que vem de Jesus. Jesus, o brilho de Jesus deve ser a nossa luta, deve fazer parte do nosso combate. Nós precisamos lutar para que nossos liderados vejam mais e melhor a Jesus e não a nós mesmos. É verdade que Deus nos capacita, é verdade que Deus nos usa para que tem pessoas que cantam belíssimamente bem, que edificam a igreja com sua voz. Tem pessoas que têm uma didática muito boa na pregação. É verdade, Deus usa cada uma dessas pessoas, mas isso é para glória de Deus. Amém? E nós vivemos assim realmente tempos difíceis em que o ministério cristão está precisando deixar o palanque e os holofotes para deixar Jesus brilhar. Nós temos tantas bandas, tantos nomes nacionais que brilham bastante. Novamente eu digo, não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que nós precisamos colocar o foco, o brilho em Jesus. A nossa missão de vida é trazer glória para o nome de Jesus. Quantas vezes nós nos organizamos para criar programas, congressos, conclaves, onde o homem ocupa a proeminência. Nesses encontros assim, alguns, se fala de tudo, de todos, mas o nome de Jesus, a sua vida e a sua obra sequer são mencionados. Paulo disse que Paulo nos ensina que Jesus deve ocupar em nossa vida, nosso ministério, o topo. Mateus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus deve ser o topo do nosso projeto, porque Jesus é a imagem de Deus, herdeiro de toda a criação, de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e subsiste por causa dele.
Jesus é eterno, ele é a cabeça do corpo, primogênito dentre os mortos. E aí, meus irmãos, o ministério cristão que desenvolve seu trabalho sem ter Jesus como a base, como foco, certamente vai ter dificuldade e vai ter problemas, né? E aí eu peço aos irmãos que pensem comigo. O que eu posso fazer no meu ministério para apontar para Jesus, o brilho ser para Jesus e tirar o menos o foco em mim? Quais são as ações que eu tenho que fazer, né? E também pense nos projetos que nós estamos desenvolvendo, em que seja diminuído, né? Que tenha os palanques, que tenham os holofotes, mas não em mim, não em nós, mas em Jesus. Amém? Essa luta é uma luta grande. Vocês concordam comigo? Mas vamos para frente, tem mais coisa. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 4, nos fala que a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra do Senhor. Leiam comigo. Capítulo 2, versículo 4. Eu digo isto para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes, palavras capciosas. Meus irmãos, nós vivemos em tempos em que tem sido comum criar alicerces em cima das experiências humanas. É verdade que essas experiências são úteis, são importantes e devem ser usadas para realçar o ensino da palavra, para nos edificar na palavra. Mas a experiência deve ser interpretada à luz da palavra, à luz da Bíblia. Todo o conhecimento humano que leva a Deus está escrito na palavra. Paulo fala aos Colossenses para terem os corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, por filosofias humanas. Filosofias que objetivam escravizar, fazem com que as pessoas sejam presas. É preciso ter cuidado para que não venhamos a desenvolver uma liderança que faça de seus liderados presos aos seus ensinamentos pessoais. O ministério leva o crente para estar firmado na palavra de Deus. Nós precisamos discipular na palavra. Vida cristã na palavra. Paulo diz que o ministério cristão é aquele que trabalha para que o crente esteja arraigado, né? Enraizado, edificado em Cristo. Pense comigo. O líder passa, o ministério muda, a liderança entra, a liderança sai. Mas o crente precisa estar cada dia firme em Jesus. Como eu fico triste quando, por exemplo, o ministério está lá em cima e aí, quando chega a vez, passa, aí a igreja esmorece. Não pode ser assim. Quando nós estivermos firmados em Cristo, pode ter liderança A, B ou C. Todos estão em crescimento. Porque o foco não é o ministro, o foco não é o ministério. O foco é Jesus Cristo. Se nós estivermos firmados em Jesus Cristo, cada vez mais nós vamos crescer e se fortalecer. E o nome de Jesus será glorificado em nossas vidas. Por isso o ministério precisa lutar, precisa combater para que a palavra do Senhor permaneça para sempre. Esse é um desafio de nós que estamos na liderança.
fazer com que cada um dos que estão conosco, nossos conservos, nossos irmãos, estejam firmados, arraigados e edificados na palavra, em Cristo. Porque se nós fortalecermos nossos irmãos, nossa liderança, na palavra, pode vir o que for, estaremos firmes, né? Sempre constantes. Amém? Tem mais. Esse é o último tópico, né? A luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Abra aí em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Acompanhe aqui comigo. Gálatas 2:20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Vejam só, o que são os rudimentos deste mundo? Nós criamos e desenvolvemos muitas vezes um padrão de fé e de vida influenciado pelo mundo. Há muito tempo, o cristianismo luta contra essa roupagem de vida cristã que não está explicitado na palavra de Deus e sim em nossos hábitos e costumes. Isso é da natureza humana. Mas Paulo nos ensinou que nós já morremos em Cristo para os rudimentos deste mundo. Os rudimentos deste mundo são os hábitos, os costumes, que trazem algumas vezes essa roupagem religiosa, mas que não dignificam a obra salvífica de Jesus Cristo. São a cultura, né? O costume que a gente tem, né? Eu não gosto de falar assim, mas a Igreja Católica, por exemplo, tem, principalmente aquelas pessoas mais idosas, né? Tem essa frase assim, ó: nasci nessa lei e vou morrer nessa lei. Isso é rudimento deste mundo. Isso é falta de entendimento da palavra de Deus. Por isso que a nossa luta é combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Quando o diabo cega o entendimento dessas pessoas, a igreja fica massacrada e influenciada por ideias humanas e religiosas, querendo enfraquecer a eficácia de Jesus na cruz. Queriam que nos Colossenses queriam que os crentes professassem a mesma fé, isto é, vamos fazer conforme Jesus ensinou, mas que mantesse ou colocasse o paganismo e o legalismo como parte integrante da vida cristã. Lá na igreja de Colossos, a igreja estava sendo influenciada por ideias humanas. Queria que os crentes mantivessem a fé cristã, mas mantessem alguns costumes da época, o legalismo dos judeus, né? E aí não vai. Paulo adverte: quando os crentes não estão sujeitos ao julgamento baseado em rudimento dos homens, como por exemplo, o que comer, pode ou não pode, o que beber, pode ou não pode, festas A, B, C ou D, pode ou não pode participar, astrologias, até mesmo a lei, culto aos anjos, todos esses perigos, né? Essas doutrinas de homens são perigosas e perversas para o cristianismo, ainda que travestidas de boas obras necessárias. As doutrinas humanas, meus irmãos, chamadas rudimento deste mundo, fundamentam-se em proibições motivadas pelo exterior e não pela conscientização do coração. Jesus foi claro em dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque essa consciência é dentro do nosso coração, né?
A nossa consciência é que nos faz andar. E essa consciência se fica mais límpida quando nós temos comunhão com Deus, como intimidade com o Pai, em Jesus Cristo. O que importa, meus irmãos, não é a lei exterior, e sim a lei do coração, interiorizada em nós pela vontade do Pai, em Cristo Jesus, consolidada dia a dia para uma vida eficaz. Finalmente, eu quero resumir a lição de hoje, para que os irmãos compreendam, né? Mais do que nunca, meus irmãos, precisamos lutar. Precisamos entender que o ministério cristão é um combate. Se nós somos soldados de Cristo, estejamos no combate. Primeiro, lutar contra nós mesmos para que nós venhamos a desenvolver um trabalho voltado à palavra do Senhor. E esse combate exige humildade, exige quebrantamento, para que venha assim e sejamos acolhidos pelo Senhor. Importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que Ele brilhe, porque o brilho do Senhor é o mais importante. Então, meus irmãos, comece hoje, se você ainda não fez, esse combate no seu ministério. Não é combater o ministério, não é lutar contra o líder, mas todos lutando para que o ministério cristão seja desenvolvido para o bem da causa, para a honra do Evangelho, para a glória de Deus, e não para a glória daquele que a nós, né? Deus, Jesus, não ter a ambição de ser igual a Deus, pelo contrário, Ele humilhou-se a si mesmo e se fez servo para nos dar a garantia da vida eterna. Amém? Então, que os irmãos possam compreender isso na sua plenitude e viver a vida para a glória de Deus, exercendo o seu ministério. Eu queria colocar aqui um louvor para que os irmãos possam estar meditando, e ao final nós vamos dar o encerramento dessa aula de hoje, para que a gente possa compreender como enfrentar os combates no nosso ministério. Ouçam e louvem ao Senhor conosco. Aleluia. João capítulo 3, verso 30 diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Vamos adorar o Senhor. Declare menos de mim. Menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Mais de ti, Senhor. Menos
Senhor. Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare mais de ti. Muito mais de ti, Senhor. Mais de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, oh, menos e menos de mim. Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Muito bem, glória a Deus. Mais de Cristo, mais de Deus e menos de nós. Então, como enfrentar os combates no ministério? Eu quero aqui destacar 3 atitudes que nós podemos fazer para colocar em prática a aula de hoje. Primeiro, reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. A luta contra nós mesmos, né? Segundo, aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor, tanto dos seus liderados como dos irmãos que atuam lado a lado conosco em nosso ministério. E terceiro, valorize os que trabalham com você, incentive, elogie, participe. Fazendo isso, você vai estar enfrentando o bom combate no ministério cristão. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora eu quero fazer uma tarefa para casa. Eu gostaria que os irmãos colocassem em prática o que aprendeu
escrevendo com suas palavras o que você entende por ministério cristocêntrico. Aí você escreve e publica, né? Nós temos o grupo WhatsApp, nós temos o Facebook, publique para que você coloque em prática o que você aprendeu e também ajuda compartilhando os outros essa belíssima lição que aprendemos hoje. Amém? E que Deus seja louvado. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Pedimos que o Senhor aplique em nossos corações a Tua palavra. Que possamos colocar o Senhor mais e nós menos. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. E até o próximo encontro. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
graças a Deus, vamos retomar as nossas atividades, embora de forma gradativa, né? Com as limitações que as autoridades estão orientando, né? Vocês podem observar lá embaixo que já está tudo organizado, tudo limpo, preparado para que os irmãos possam estar aqui hoje presencialmente, né? Vamos estar reunidos, mantendo os afastamentos que a Organização de Saúde tem orientado, seguindo todos os protocolos, né? Para que todos se sintam confortáveis, fiquem com a tranquilidade da saúde, né? As pessoas que devem vir hoje devem ser as maiores de 12 anos, né? Pessoas até 60 anos, porque são pessoas do grau de risco, né? Então, mais venham. Quero que todos estejam aqui participando, né? Para esse primeiro encontro, é o encontro da retomada, né? Da reabertura da nossa igreja. Venha, participe, traga a sua vasilha de água, a sua garrafinha, né? E venha de máscara. Aqui já tem nós estamos todos preparados, né? Para fazer a testagem de temperatura, etc, com máscara, etc, para que traga o álcool gel, se caso precise, né? Então, estamos evoluindo, né? Graças a Deus, vamos ter um bom culto para a adoração ao nome do Senhor, né? Então, esperamos daqui hoje você às 18h30, que será a abertura oficial, né? Amém? Então, todos fiquem na paz do Senhor e tenham todos um dia abençoado hoje, nesta manhã. Um abraço.